Existe um momento na Bíblia que a maioria das pessoas ignora. Um momento tão estranho, tão intenso, que parece até escondido de propósito. Eu estou falando do dia em que Jesus não apenas morreu, ele foi para algum lugar. Não para o céu, não para a terra. Ele foi lá embaixo, para o lugar que as pessoas mais temiam do que a própria morte. E o que ele fez lá mudou tudo. A maioria das pessoas conhece a cruz. A maioria das pessoas conhece a ressurreição. Mas quase ninguém sabe o que aconteceu entre esses dois momentos. A Bíblia chama esse lugar de Sheol. Alguns chamam de Hades, outros de Reino dos Mortos. E existe essa ideia, apoiada pelas Escrituras, de que Jesus entrou nesse lugar. Não como vítima, não como prisioneiro. Hoje eu vou te contar essa história completa, de um jeito que você provavelmente nunca ouviu antes. Aqui está o problema. Se Jesus morreu, para onde foi sua alma? O corpo ficou no túmulo, sim, mas o espírito não ficou. E os primeiros cristãos tinham uma crença tão forte que escreveram isso no credo deles. Ele desceu à mansão dos mortos. Mas por quê? O que ele foi fazer lá? Ele pregou? Ele lutou? Ele libertou pessoas? Ou algo muito maior estava acontecendo? Algo que até hoje não entendemos completamente. Para responder isso, precisamos voltar. Antes da cruz, antes do nascimento de Jesus, até antes do Éden, precisamos entender o que era o Sheol. No antigo Israel, Sheol não era um poço de fogo. Não era um lugar com demônios e tridentes. Sheol era o reino dos mortos, o mundo sombrio onde toda a alma ia depois da morte. Os justos iam para lá. Os ímpios iam para lá. Todos iam para lá. Descreviam esse lugar como escuro, silencioso, sem louvor, sem movimento, sem a presença de Deus. Um lugar onde as almas esperavam. Por quê? Elas não sabiam. Só sabiam de uma coisa: ninguém voltava depois de entrar. Davi disse: no Sheol, quem te louvará? Ou seja, se eu for para lá, estarei cortado de ti. É isso que tornava o Sheol assustador. Não fogo, não a tortura, mas a ausência total da luz de Deus. Mas o Sheol não era um só lugar. Segundo a tradição judaica, ele tinha duas regiões. Uma parte de sofrimento, onde os ímpios esperavam em tormento. Uma parte de conforto, onde os justos esperavam com esperança. O próprio Jesus fala isso na história do rico e Lázaro. 2 homens morreram, acordaram em 2 partes diferentes do Sheol. Isso é importante, porque quando Jesus desceu, ele não foi para um lado só. Ele atravessou o reino dos mortos por inteiro. Agora imagina essa cena. O céu escurece, a terra treme. O véu do templo rasga de cima a baixo. E Jesus solta seu último suspiro. Por fora, parece o fim. Mas no mundo espiritual, era o começo. Seu corpo ficou imóvel no túmulo de José, mas seu espírito entrou no lugar de onde ninguém jamais saiu. Sheol, o reino das sombras, a terra do silêncio, o lugar da espera. Só que dessa vez, algo diferente aconteceu. Pela primeira vez na história, Sheol sentiu algo que nunca conheceu: luz. Pedro escreve algo estranho. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão, ouvindo uma mensagem de alguém que não deveria estar ali. O que ele pregou? Os estudiosos discutem isso, mas a ideia é simples. Ele não foi pedir ajuda. Ele não foi sofrer. Ele não foi ser julgado. Ele foi anunciar vitória. Pense nisso. Por milhares de anos, as almas justas esperavam o Messias que acreditavam que viria. Mantiveram a fé mesmo sem ver a promessa. E agora, ele estava ali, diante delas. Imagine Abraão vendo Jesus pela primeira vez. Imagine Davi vendo aquele sobre quem cantou. Imagine os profetas vendo o cumprimento de tudo que pregaram. O Sheol, antes um lugar de espera, virou o lugar onde a promessa finalmente chegou. Mas a história não para aí.
O Apocalipse diz que Jesus tem as chaves da morte e do Hades. Chaves não são algo que você ganha por aparecer. Chaves são algo que você toma. É aqui que fica intenso. Jesus não visitou só o lado dos justos. Ele foi mais fundo, ao lugar de tormento, o lugar dos ímpios, o lugar da rebelião. Isso não foi um resgate, foi uma declaração. A escuridão teve que ouvir as palavras que rasgaram o universo. Está consumado. Imagine os demônios vendo aquele que tentaram destruir caminhando pelo território deles. Vivo em espírito, inabalável, impossível de parar. Imagine o choque quando o reino da morte viu alguém que a morte não conseguiu segurar. A descida de Jesus ao Sheol foi muito intensa e muito significativa. Antes de Jesus, Sheol tinha uma regra. Todo mundo entra, ninguém sai. Mas Jesus não ficou. Ele quebrou a regra. Ele destruiu a prisão por dentro. Jesus não escapou do Sheol. Ele destruiu o Sheol. Esvaziou o lado dos justos, rompeu os portões que prendiam as pessoas, abriu um caminho onde não havia nenhum. Por isso a Bíblia diz: morte, onde está o teu aguilhão? Hades, onde está a tua vitória? Porque a vitória foi tirada deles. E quando Jesus saiu do túmulo, ele não saiu sozinho. Mateus escreve algo impressionante que quase ninguém percebe. Muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. Pense nisso. Quando Jesus voltou à vida, outros voltaram também. Por quê? Porque ele não voltou. Ele trouxe pessoas com ele. Ele liderou uma procissão, uma marcha de vitória. Ele não derrotou a morte só por ele, mas por todos que creem. Por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falava do futuro. Ele falava daquele momento. E aqui está o que essa história significa para você agora. Nenhuma escuridão pode te prender. Nenhum erro do passado é maior que a vitória dele. Nenhuma prisão espiritual pode te segurar. Nenhum medo da morte tem poder sobre você. Jesus não foi ao Sheol para sofrer. Ele foi para quebrar correntes, para tirar pessoas de lá, para tomar as chaves, para declarar uma verdade final. A morte não é o fim. E para qualquer pessoa que já se sentiu perdida, presa, quebrada ou sem esperança, este momento prova algo. Você nunca está longe demais para Deus te alcançar. Se Jesus entrou no reino dos mortos, ele pode entrar no seu problema também. A parte mais chocante de todo esse relato é o fato de que o lugar mais profundo e escuro da existência, o único de onde nenhum humano podia escapar, foi obrigado a abrir suas portas quando Jesus entrou. Sheol não era forte o bastante. A morte não era forte o bastante. A escuridão não era forte o bastante. Ele não fugiu. Ele saiu em vitória. E nada foi igual depois disso. Sim, Jesus foi ao reino dos mortos. Não como prisioneiro, não como vítima, mas como rei. Um rei que entrou na escuridão para levar luz. Um rei que abriu o lugar que ninguém podia deixar. Um rei que saiu com as chaves na mão. Um rei que provou que a morte agora é só uma porta. Por isso a descida dele ao Sheol não é um detalhe. É o momento em que a morte perdeu o seu poder. Se inscreve para a próxima história.